Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Prosa Legal. Estou aqui com o meu grande amigo Igor Franco, o nosso co-host, e hoje temos um convidado realmente brilhante, meu querido professor de Igor Franco também. Nós temos a grande honra de, nesse Prosa Legal, introduzir para vocês o nosso grande convidado, professor Maurício Gentil Monteiro, grande constitucionalista aqui do nosso estado de Sergipe. Vou fazer uma apresentação breve aqui do currículo dele para dar umas boas-vindas formais. O professor Maurício Gentil Monteiro, cujo nome até acaba dispensando grandes apresentações, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, lá no ano de 1997, é mestre em Direito e Desenvolvimento, Ordem Jurídica Constitucional pela Universidade de Ceará, lá em 2001, possui doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já foi professor substituto da Universidade Federal de Sergipe, é professor há anos, não vou falar tanto para não denunciar a idade, lá da Universidade Tiradentes, formando diversas personalidades jurídicas aqui do nosso estado, é também membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, e eu vou ter que fazer um resumo do resumo, senão a gente vai passar uma hora aqui só lendo o currículo, né? Mas antes disso, né? Muito bom estar aqui com você, Igor, mais um episódio do Prosa. Igualmente, né? Nosso convidado é difícil quem não foi aluno, né? Difícil quem não foi aluno. Que bom, um prazer aqui recebê-lo, conhecer mais um pouco sobre você e vamos aí a mais um convidado interessante que vai trazer uma história, com certeza a gente quer ouvir e saber um pouco mais dos detalhes aí, até chegar nesse renome que tanto conhecemos aqui no nosso estado, desse professor, doutor, advogado. Então vamos saber um pouco mais. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício. Me conte aí sobre, já iniciando, sobre como foi essa escolha pela advocacia e pelo direito constitucional, né, que inclusive foi meu professor nessa matéria. Conte um pouco sobre esse ponto, já iniciando aqui. Olá, amigos, Igor, Daniel. E quero dizer que é uma alegria estar aqui no Prosa, para termos essa prosa leve, descontraída, e falando um pouco aí da nossa trajetória, e espero que a gente consiga tenho certeza que a gente vai ter um diálogo bem interessante, bem profícuo, né? E como foi que eu, digamos, me resolvi caminhar para o direito, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. E depois dele, o direito constitucional, não é? Eu tenho de berço uma formação humanista. Meus pais fizeram, na época se chamava o clássico. O ensino médio, como nós conhecemos hoje, lá atrás, na época de meus pais, era direcionado. Então, o estudante que queria caminhar para ciências humanas fazia o clássico, queria caminhar para ciências exatas fazia o tecnológico, né? Era chamado científico. E meus pais fizeram o clássico. Tiveram formação em letras, português e inglês. Minha mãe acabou exercendo essa profissão de professora, inclusive de inglês, na rede pública estadual de ensino. Minha mãe se aposentou após exercer, por mais de 25 anos, atividade como professora da rede estadual de ensino, de inglês, né, da rede pública. E meu pai, embora tenha tido essa formação em letras, português e inglês, ambos pela UFES, pela Federal, meu pai só exerceu a profissão assim de professor topicamente, porque ele acabou depois ingressando mediante concurso público no Banco do Brasil e fez carreira como bancário no Banco do Brasil, atividade a qual aliou a profissão na comunicação, né? Embora formado em letras português e inglês, ele muito antes de ingressar no Banco do Brasil, ele já fazia rádio. Meu pai começou a trabalhar no rádio novo, aos 14 anos de idade, na época isso era permitido, né?
vinha de família muito, muito humilde, ele trabalhar era importante até para ajudar na própria mantença e da família, né? E aí, meu pai sempre aliou a função de bancário com a função no rádio, essencialmente. Fez algumas participações tópicas na TV, mas essencialmente no rádio jornalismo, mas principalmente no radialismo esportivo. Nós que gostamos de futebol. Meu pai era radialista de cobrir os jogos aqui no Batistão. Nossa. E também no interior, de ir para a Estância, Itabaiana, Maruim, quando tinha um maruinense aqui que disputava os torneios, né? E foi assim, inclusive, que eu iniciei o gosto pelo futebol, que é cultivo até os dias de hoje, né? Mas eu estava me referindo à formação humanista. Ambos tiveram essa formação clássica, né, nas ciências humanas, e os dois eram dessa linha, mas principalmente meu pai. Meu pai, como gostava muito de rádio, já trabalhava no rádio, ele gostava de jornalismo de um modo geral, gostava de comunicação. Com isso, a casa sempre estava cheia de revistas e jornais que meu pai assinava, né? E eu ainda, criança, adolescente, eu também lia, né, esses jornais e ficava, à época, acompanhando pelos jornais, televisão também, rádio, mas os jornais escritos que meu pai assinava, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Hoje em dia, a gente lê jornal, quando lê, pela internet, é via virtual. Né? Verdade. Porque, na verdade, hoje em dia a gente usa, são os portais, são as redes sociais, né? Mas naquela época não existia nem a internet. E então eu lia muito, e essa parte eu vou caminhar de porque eu acabei desembocando no direito e porque no direito constitucional. Então eu tinha muita vontade de atuar nessa área, na área de ciências humanas e também uma atuação que pudesse ser voltada à transformação social. E a luta pela democracia, a luta pela igualdade e justiça social, perdão, e eu então comecei pensando, eu vou fazer vestibular, aí já estamos falando de adolescência, ensino médio já, né? Eu pensei, vou fazer vestibular para História, inicialmente pensei em História, depois a UFES criou, mais ou menos na minha época de ensino médio, criou um curso que tem até hoje, curso de graduação em Ciências Sociais, no qual, uma vez ingressado lá, o estudante poderia optar em ter a sua formação específica em ciência política, antropologia e sociologia. Aí eu, poxa, não é história não, é esse ciências sociais que eu vou fazer, e embora gostando de todas as três, mas mais propenso para a ciência política. E então eu lia muitos jornais, acompanhava o noticiário, muito influenciado por meus pais, né? E aí então, isso desde a época da Constituinte, vou desembocar no direito constitucional. Desde a época da Constituinte, aí, antes do ensino médio mesmo, eu era do ensino fundamental, eu era sétima série, à época sétima série, só tinha 8, hoje em dia parece que tem 9, né? Mas na minha época era de quinta a oitava, e depois os 3 anos de ensino médio que chamava a época segundo grau. Né? E em 1988, eu era estudante de sétima série então, e caramba, em 88 estava ocorrendo o que no Brasil? A Assembleia Constituinte, que veio a formalizar, foi o ponto culminante do processo de redemocratização do Brasil e que redundou na promulgação da Constituição Cidadã de 1988, como bem sabemos nós que lidamos com o direito, nós profissionais do direito. E nós pegamos aula com o Mauro Gentil. E aí, tinha à época uma cobertura ampla, foi um momento bacana, um momento cívico mesmo da nossa história, né? A sociedade acompanhava, porque todos nós sabemos que o processo constituinte que redundou na promulgação da Constituição de 88 foi um processo bem participativo, foi o mais participativo da história brasileira. Nenhuma outra Constituição brasileira teve tanta participação popular por meio de propostas populares de emendas. Alguns capítulos da Constituição originaram-se de propostas populares, de emendas populares.
movimentos sociais organizados se fizeram presente nos debates na Assembleia Constituinte para dialogar e debater com os constituintes. Então, foi um processo participativo que tinha cobertura diária da mídia televisiva, radiofônica, que era o que se tinha de mídia à época, né? Nós estamos falando de 1988, né? A internet no Brasil começa a ser liberada para o consumidor comum somente em 1996. Então, em 88, mídia era meios de comunicação de massa, televisão e rádio. E os jornais não eram de massa, eram meios de comunicação mais para um público mais segmentado. Mas os meios de comunicação de massa, televisão e rádio, continuam a ser, mas agora com as novas plataformas de internet, né? Mas então era essencialmente televisão e rádio. Na televisão, eu me lembro que tinha um programa que era a própria Constituinte que fazia e veiculava nas emissoras de TV, que era Diário da Constituinte, 20 minutos com a cobertura do dia de atividades da Constituinte. Então eu, com 13 anos de idade, gostava de história, gostava de geografia política, acompanhava aquilo, né? Acompanhava aquilo. Então isso ali estava a sementinha para o direito constitucional, mais adiante. Aos 13 anos de idade. Já. Aos 13 anos. E como meu pai sempre acompanhava muito a política, sempre estava muito envolvido na política, não política partidária, acompanhar a política no seu sentido de exame das questões de poder e como as questões de poder servem para a administração da vida social e coletiva, né? Foi por isso que, em parte, eu no ensino médio cheguei a flertar em cursar ciências sociais e mesmo ciência política dentro das ciências sociais, mas a partir de certo momento ali no ensino médio eu pensei em ter me dedicar a uma atuação que de algum modo pudesse contribuir de modo aplicado com as transformações sociais que eu achava importante lutar. Foi aí que apareceu o direito, né? Porque o direito, como sabemos, é uma ciência social aplicada, né? Diferentemente de ciência política, de antropologia, de sociologia, ramos importantíssimos do conhecimento humano, mas são campos teóricos, né? De produção de conhecimento, de análises, mas não são propriamente campos de uma intervenção. Então eu queria uma profissão que me permitisse de algum modo intervir na sociedade, contribuir para a transformação da sociedade, e aí foi quando o direito começa a se aparecer para mim, o direito como uma via pela qual seria a porta aberta para uma atuação profissional futura na qual eu pudesse dar essa contribuição para as transformações sociais que a gente imaginava importantes e necessárias. Havia essa vontade de fazer uma diferença prática, né? Isso, prática, esse é o termo. Do observatório, né? Isso, pronto, você pegou bem, essa é a passagem, né? Eu queria atuar na prática, né? E o direito, então, é que vai aparecer como essa oportunidade, né? Para o direito constitucional, eu meio que já dei algumas dicas, mas tem mais, né? Eu acompanhava o noticiário por influência de meus pais e acompanhava atentamente, e como estudante eu também já era, digamos assim, já fazia militância estudantil. Então participei de alguns movimentos estudantis, mesmo no nível fundamental e médio, né? Ainda muito incipientes no pós-ditadura, né? Mas o que é que acontece? E depois da promulgação da Constituição de 88, nós bem sabemos, teve a primeira eleição direta para presidente da República depois de 30 anos, né? E nessa eleição direta, Collor se elegeu presidente e Itamar Franco se elegeu vice-presidente, né? Mas isso foi em 1989, essa primeira eleição presidencial direta, depois de 30 anos, sem eleição direta para presidente da República. E a posse... À época, a data da posse do presidente era 15 de março. Muito tempo entre a eleição e a posse. A eleição se deu no segundo turno em dezembro de 1989 e a posse só em 15 de março de 1990. Mas, enfim, todos nós sabemos o quê? Collor toma posse como presidente, Itamar Franco como vice-presidente. Primeira eleição
direta, bem sucedida quanto ao aspecto do restabelecimento, ao menos da democracia formal, de eleições livres, de eleições periódicas. Em 1990 houve eleições para governadores dos estados, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e aí a normalidade democrática foi restabelecida no pós-1988. Mas em 1992, essa normalidade democrática enfrentou um grande desafio, que foi um conjunto de denúncias que acabaram redundando no pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Impeachment veio a ocorrer depois no Brasil novamente com a presidente Dilma Rousseff, mas então era algo novo, era um instrumento previsto na Constituição, a questão dos crimes de responsabilidade. Uma coisa muito mais... Mas não se imaginava que era. Olha, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República também no Brasil, à época senador, sociólogo, antes de ir para a política, Fernando Henrique Cardoso era um professor, um sociólogo reconhecido. Ele chegou a dizer, já político, antes de ser presidente, ele chegou a dizer o seguinte: olha, o impeachment é um instituto que está na Constituição para não ser aplicado. Só que a história acabou mostrando que na vigência da atual Constituição foi aplicado duas vezes, né? Collor e a Dilma. Considerando a excepcionalidade do instituto, é muito. Pois, demais. Muito. E outros presidentes tiveram próximos, a exemplo do próprio Michel Temer, que tornou-se presidente com o impeachment da Dilma. Ele chegou a haver pedidos do impeachment dele, e quase que houve o impeachment também do Michel Temer. Mas o ponto que eu queria abordar, em 1992, foi o ano todo praticamente o acompanhamento político envolvendo o impeachment do Collor, né? Eu era então terceiro ano científico, equivalente ao último ano do ensino médio hoje, né? Era o ano em que eu ia fazer vestibular. E então já estava decidido a escolha pelo direito, né? Mas a agitação política pela qual a sociedade estava passando naquele momento, naquele contexto, o impeachment do Collor foi um acompanhamento diuturno, né? Então acompanhava aquilo ali, via as notícias, e ali já se falava muito de Constituição, né? Peraí, a Constituição o que é que prevê sobre o impeachment, né? Como é que é o procedimento, o que é esse negócio de crime de responsabilidade, como é que é a atuação dos partidos políticos nesse processo. E eu ali acompanhando tudo, inconscientemente já estava ali a continuidade do que lá atrás com o acompanhamento da própria Constituinte, e agora acompanhando o impeachment do Collor e todo o desenlace daquele processo, e o direito constitucional já estava ali inconscientemente impulsionando. Entro na universidade, sou aprovado, ingresso na Universidade Federal de Sergipe. Eu fui aprovado na época tanto na Federal quanto na UNIT, né? Acabei fazendo na Federal, e ingresso na Universidade Federal em 1993. O que é que acontece em 1993? Plebiscito, que a própria Constituição determinou para que o povo decidisse entre forma de governo, república ou monarquia, e sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Aí muitos debates, né? O envolvimento da comunidade universitária com esses debates, com a sociedade de um modo geral, né? E aí então, olha que alegria a minha, e assim, por que direito constitucional? Nesses debates eu tive a felicidade de poder assistir, por exemplo, numa mesa de debates, o professor Carlos Brito, que chegou a ser meu professor na UFES, né? Professor de Teoria do Estado e de Direito Constitucional. O professor Carlos Augusto Alcântara Machado, que é também professor da Universidade Federal, mas é também professor da Universidade Tiradentes, até hoje, professor da graduação e de mestrado e doutorado da UNIT, né? Debatendo lá os aspectos de presidencialismo, parlamentarismo, e o primeiro período, né? Nem tinha cursado ainda essas matérias, mas já estava ali envolvido. Então o direito constitucional foi uma coisa que veio inevitável ali, aquela paixão pelo direito constitucional. Já vem quase de berço. No sentido de que é o direito constitucional aquele que tem maior proximidade com a dimensão transformadora a que eu tinha me proposto, né? Desde a base, como você bem registrou, Daniel. Dá para perceber que você já tinha desde
dos 13 anos, ou até mesmo antes, essa curiosidade também sobre o mundo político, né? Sobre a questão da Sem ciência dúvida. política, né? E obviamente Sem do dúvida. direito que mais se aproxima de organização do Estado, política, É o direito constitucional. É o direito constitucional. Agora tem uma pergunta muito interessante, que você falou que desde a época de estudante você já era militante, né? E já participava de organizações, já militava, já tem esse aspecto humanista e também daquela pessoa que realmente ia para o embate. De mobilizações. Direitos, né? E eu percebo que na sua advocacia você, além de, obviamente, de ter optado, já a gente vai falar sobre a sua escolha pela docência em si, você acabou, é um advogado, obviamente, aqui renomado no estado de Sergipe, digo isso aqui sem medo de errar, e a gente percebeu que você acabou enviesando a sua advocacia para o lado social, né? A gente percebe, por exemplo, você no tribunal sustentando em diversas causas por sindicatos. Isso. E até mesmo quando você atua de forma particular, a gente percebe uma causa social ali, realmente aquela luta pura pelos direitos, né? Isso. Que realmente situações sociais, né? E eu lhe pergunto, né? Isso aí foi o que motivou? Como é que você escolheu esse nicho específico de advocacia? Também aí tem uma influência direta de meu pai. Meu pai também militou no movimento estudantil. Na época dele, ele que estudou na escola pública, né, no Ateneu, os diretórios estudantis eram chamados de grêmios, né, grêmios escolares. Ele chegou a ser dirigente do grêmio escolar do Colégio Ateneu. Ou seja, fez a seu modo militância política no movimento estudantil, e por isso mesmo meu pai chegou a ser preso pela malfadada ditadura militar. Foi tido por subversivo. Qual foi o crime contra a segurança nacional que meu pai praticou? Liderou um movimento dos estudantes do Grêmio do Ateneu contra uma imposição lá de utilização de um determinado uniforme, de um determinado fardamento escolar. Então, porque ele fez uma liderança de uma revolta contra a direção da escola, por causa desse aspecto, convenhamos, banal, diante das questões nacionais, né? Mas ele foi considerado uma liderança estudantil subversiva, chegou a passar preso 1 semana pela ditadura, né? E, na verdade, a gente acabou, eu tenho orgulho dessa passagem dele. E é isso, ele motivou muito a trazer essa... Eu tenho orgulho porque, assim, todos nós sabemos, a ditadura foi uma ditadura horrenda. Repressão política, repressão às liberdades individuais. Então eu herdei de meu pai esse interesse em acompanhar e em militar também, né, no movimento estudantil e em movimentos que de algum modo pudesse desembocar na transformação social, né, na luta pelas liberdades públicas, pelos direitos sociais, por justiça social. E aí tive a oportunidade de, na Universidade Federal, enquanto estudante, aí formalmente mesmo eu fiz militância no movimento estudantil. Eu fui inicialmente da coordenação financeira do Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito da Universidade Federal do Sergipe, chama Centro Acadêmico Silvio Romero, e depois fui o coordenador geral, né? Exerci por 2 mandatos, na época era 1 ano o tempo de mandato no Centro Acadêmico Silvio Romero. Então eu fui inicialmente da coordenação financeira e depois coordenador geral do Centro Acadêmico Silvio Romero. E depois ainda fui representante dos estudantes aí da universidade como um todo, e não só do curso de Direito, no CONSO, que é o Conselho Superior da Universidade Federal de Sergipe. Realmente é uma atuação social forte. Eu tive isso, tive essa militância. Desde a época de estudante. Desde a época de graduação, sempre teve esse envolvimento social junto às entidades em busca da militância que você realmente herdou do seu pai. Exato. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E vai desembocar na advocacia social, como você bem relatou, Daniel, e também por outras influências, né? Ainda estudante de ensino médio, né, 2º grau, como chamávamos à época, já vislumbrava na advocacia em Sergipe, iniciando a sua trajetória advocatícia de retumbante sucesso nessa linha, o advogado César Brito. César Brito, ele ficou conhecido aqui em Sergipe, mesmo por quem não era da área do direito, não era o meu caso ainda,
eu era estudante de segundo grau, ensino médio, mas César Brito era referência de advocacia trabalhista, já então, e de advocacia trabalhista que tem lado, qual lado? O lado dos trabalhadores. Né? E eu cheguei a ter um contato mais de perto com a advocacia de César Brito, ainda estudante de segundo grau, quando, em 1990, eu era estudante de primeiro ano do ensino médio, né? 1990, professores do colégio, na época que os colégios particulares, fizeram a primeira greve de professores de colégios particulares aqui em Sergipe. E aquilo para mim era algo, caramba, tô vendo aqui diretamente nos meus olhos uma mobilização de uma classe trabalhadora coletivamente, né, por reivindicação de melhores salários, melhores condições de trabalho. E em certo momento houve um endurecimento desse colégio, até o colégio sinalizou com uma negociação, mas houve à época uma movimentação do sindicato patronal dos colégios particulares, não negocia não, porque se negociar vai pular outras greves nos outros colégios, né? E acabou culminando com a demissão, vários desses professores foram demitidos, e quem foi o advogado que foi chamado a atuar nessa questão? César Brito, que já era conhecido por, já era uma referência na advocacia trabalhista, de lado, qual lado? O lado do trabalhador. Então eu ali ainda também, primeiro ano do ensino médio, eu comecei a me inspirar ali na advocacia que César Brito fazia já, e depois foi um caminho natural, eu vou me dedicar ao direito constitucional, tendo essa preocupação social, acabei desembocando, inclusive aonde permaneço até hoje, na advocacia operária, no ramo da advocacia operária, que esse é o diferencial. O que é o ramo da advocacia operária? É o ramo da advocacia que tem lado, só advoga para a classe trabalhadora, só advoga para o oprimido, o marginalizado, o excluído. Vejam bem, é absolutamente legítima a advocacia em qualquer esfera. A advocacia que defende o empregador em uma ação trabalhista, que defende o Estado, a advocacia empresarial, é legítima. Não estou colocando aqui algo como se fosse um demérito esses ramos, não é isso. Eu estou querendo só mostrar, perguntado e estimulado por vocês, como é que eu acabei desembocando nessa advocacia social e tal. Né? E aí acabei naturalmente então, por essas influências, caindo na advocacia, no ramo de advocacia operária, que é diferente assim, advocacia trabalhista. Não, a advocacia trabalhista tem advogado trabalhista que faz as duas coisas, pega uma causa de um empregado, mas pega uma outra causa de um empregador, e não há nenhum problema nisso. É legítimo, é exercício digno da profissão, mas o ramo da advocacia operária quer dizer isso, é a advocacia do lado do trabalhador. Nós não fazemos, por uma opção nossa, né, ideológica, a advocacia para o lado do empregador, seja ele o Estado, seja ele empresas. Né? Nós advogamos para a classe trabalhadora, para o vulnerável, o excluído. Né? Assim eu sempre vejo no tribunal, tanto você como também os integrantes do escritório de advocacia operária, sempre de fato, né, com esse aspecto social, sempre do lado de alguém que fez um concurso e não está sendo convocado, sempre do lado de alguém que indevidamente foi demitido, sempre do lado dos sindicatos que tiverem justamente seus vencimentos reduzidos ou não implementados, né? E eu acho essa visão de advocacia interessante, que assim, quando a gente vai para a Constituição, a gente vê lá a definição de que o advogado é essencial à administração da justiça, né? E obviamente que, como você bem falou, o advogado tem que existir em tudo que é lado, até porque sem advocacia em algum dos lados a gente vai ter uma injustiça evidente, né? Só que isso não quer dizer, e aí eu acho muito bonito o seu relato, que a pessoa, quando vai exercer a sua profissão e o seu munus, ela não possa fazer suas escolhas de acordo com a vocação que ela entende que ela vai exercer, né? E a missão que ela vai encarar, né? E a gente vê isso muito hoje, que assim, existe de fato uma visão mercadológica da advocacia, que é legítima. Mas o que a gente vê hoje muito, às vezes, na rede social, e você poderia comentar para a gente, é aquele discurso que muitas das vezes desprestigia essa vocação
essa história da advocacia pelo lado da justiça, pelo lado social, e coloca mais até na mente daqueles que estão se formando, não, a advocacia é para ganhar dinheiro. A advocacia, se você... Eu vejo gente, por exemplo, hoje nas redes sociais, ensinando a ganhar dinheiro advogando sem advogar. Ah, se você está advogando, você está fazendo errado. Você tem que ganhar dinheiro, é sócio gestor e tal. E muitas das vezes, tudo bem, ganhar dinheiro faz parte, senão ninguém seria advogado. A gente precisa ganhar e é bom quando a gente ganha muito também, né? Faz parte. Até porque se a gente ganhar muito, o cliente também ganhou muito, né? Mas eu acho que esse lado, enxergar a advocacia antes do financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista de você exercer sua vocação, é uma coisa rara hoje em dia. E eu acho que você, como professor que acompanhou várias transições de gerações jurídicas, eu acho que hoje a gente tem uma preocupação legítima de como as pessoas enxergam muitas das vezes a advocacia, né? Às vezes eu sinto que falta, muitas das vezes, esse estímulo para os advogados enxergarem aquilo de fato como uma vocação e não simplesmente como uma profissão ou como um meio de ganhar dinheiro, né? E é muito interessante porque quando se trata de vocação, sempre tem uma história, né? E todos que a gente chama aqui, a gente gosta de ouvir a história, os vocacionados, né, que saltam os nomes aqui no jurídico, aqui no nosso estado, sempre tem alguma história que encaminha para ser um profissional renomado. E não é à toa. Desde seu pai, nós estamos ouvindo aqui, desde seu pai, além de ouvir com certeza uma bela discussão entre dois grandes juristas, né, e professores, né, que você citou aqui, inclusive esse interesse, né, em tomar partido daquele lado e ir em busca. Inclusive eu acho até que outros integrantes lá do escritório da Advocacia Operária também foram militantes nesse sentido. Também. Né? Então se vê muita semelhança aí entre vocês, e é que é muito interessante e é necessário. Mas não é porque existe um advogado empresarial vocacionado, como você disse, não é nenhum demérito. Também existe talvez ali uma história de vocação por trás, que levou a ser um renomado naquele ramo. Né? Isso. Então, é muito interessante mesmo. Daniel trouxe um ponto aí também interessante para a gente discutir. Agora, o que eu acho bem interessante é de que, assim, a gente hoje sabe que no direito, no mercado jurídico como um todo, as pessoas se atraem muito pelo concurso, né? E eu percebo que muitas pessoas, por exemplo, que eu conheço, que sempre gostaram da área pública, acabam enviesando muito para essa questão do concurso, magistratura, defensoria, procuradoria. De alguma forma, obviamente que já falou sobre essa questão da veia social, mas em algum momento você se atraiu, antes do momento que a gente está vivenciando agora, que já vamos falar, para outro horizonte, além da advocacia, para exercer essa função social, e se não, por que você realmente quis permanecer na advocacia? O que é que a advocacia teve de diferente para você durante todos esses anos, que uma outra profissão, um cargo estatal ou um concurso não poderia lhe proporcionar? A advocacia, como aqui a gente já conversou, ela acabou entrando naturalmente em mim a partir das bases da criação e da minha inserção social, né? É claro, você bem disse, Daniel, que na nossa profissão jurídica existem várias possibilidades, né? O bacharel em direito pode exercer a advocacia, mas pode pleitear carreiras jurídicas que demandam ingresso mediante concurso público. E aí tem as gradações, né? Tem as carreiras mais graduadas, né? Magistratura, Ministério Público, carreiras policiais atualmente também são muito bem remuneradas, têm um bom prestígio enquanto carreira, e a própria Defensoria Pública hoje em dia já tem esse status, esse reconhecimento. Não foi sempre assim, essa foi uma luta que a Defensoria precisou travar para alcançar o patamar que conquistou hoje. Mas tem também aquelas carreiras públicas menos graduadas, não é nenhum demérito também, mas cargos que a gente conhece basicamente como analista e técnico dos tribunais, dos órgãos públicos, jurídicos, né? O que é que atrai nessas carreiras públicas? É a estabilidade, né? O que é que afasta um pouco da advocacia? É a falta de estabilidade e, sobretudo, a dificuldade de iniciar.
né? O início da advocacia para todo mundo que eventualmente venha assim, o curso natural torna-se bacharel em Direito, presta exame de ordem, às vezes já prestou no último ano do curso, né? Ou às vezes praticamente é assim com quase todos os casos, né? Perfeito. E aí no último ano do curso presta o exame de ordem, é aprovado e ingressa na OAB, vai começar a exercer a advocacia. Não tem clientes, não tem clientela, não tem, só tem de início despesas garantidas e não tem receita garantida. Então essa perspectiva afugenta um pouco, né? A oportunidade de ingressar em escritórios já consolidados. Isso também é difícil, nem sempre há vagas, e quando há vagas também, às vezes a remuneração não é muito condizente com a dignidade da profissão, mas às vezes também é a única oportunidade que o jovem iniciante tem. Então isso acaba afastando um pouco, né? A vocação, eu acho que ela é fundamental para qualquer profissão. Ao mesmo tempo, é claro, é importante aliar a vocação com as possibilidades de mercado, porque a gente não faz aqui a defesa de que a pessoa deva ser um mártir, né? Porque eu tenho essa vocação para exercer a advocacia, inclusive uma advocacia comprometida com a justiça, com a igualdade, com a militância social, eu vou então viver na penúria, vou passar fome, vou passar necessidade. Não é isso, né? Precisa haver essa aliança das duas coisas. O que eu posso dizer é que, de fato, o início da advocacia é mais difícil, né? O início da advocacia social, nessa pegada que a gente aqui comentou, é bem difícil também, né? Mas é gratificante quando você consegue enfrentar, consegue passar por esse início e consegue pouco a pouco ir percebendo o fruto do seu trabalho vocacionado, né? Quando você começa a se estabilizar, começa a ter uma clientela, começa a ver que a coisa está fluindo profissionalmente no sentido da sua manutenção enquanto negócio, porque a advocacia tem o lado do negócio, mas e consegue perceber que ali há uma aliança, uma confluência com a sua vocação, qualquer que seja ela, mas sobretudo essa que a gente relatou aqui, né? Então esse segredo que você fala que algumas pessoas, muitas pessoas, jovens advogados, jovens advogadas, né, que nos assistem, e você como professor sabe muito bem disso, sofrem dessas angústias, né? Querem advogar, mas começa, não tem cliente, não vê projeção, consegue um cliente aqui, um cliente ali, mas vem as contas, às vezes vem a pressão familiar, às vezes os pais querem ver a pessoa se ascender, ainda tem aquela visão, às vezes até um pouco deturpada, das pessoas que não são da área jurídica. Até hoje eu encontro algumas pessoas que falam, já você vai ser um juiz, como se a advocacia fosse um degrau para algo maior, fosse uma coisa, né? E há essa visão do cargo público, né? Mas tem muita gente que quer advogar. Então, assim, o conselho que você daria para uma pessoa que realmente sente que tem essa vocação, mas está passando por esse dilema, ou no momento está querendo iniciar e não conseguiu tomar a decisão, ou iniciou e está pensando em desistir. A pessoa que é vocacionada, que ela gosta da advocacia, qual o conselho assim que você daria? Um que lhe ajudou a passar por esse início até chegar à advocacia estabilizada que você tem hoje? Todo início é bem difícil, né? O início da advocacia, a gente pode apontar, é cada vez mais difícil. E hoje é bem diferente da época em que eu iniciei a advocacia, no sentido de a enorme quantidade de advogados e advogadas que têm lutando por espaço no mercado de trabalho. Então o início hoje é ainda mais difícil. E hoje o advogado inicia e encontra também grandes escritórios já consolidados ou médios escritórios já consolidados e alguma dificuldade de ele conseguir o seu espaço próprio, né? O conselho que eu posso dar é: não desista, não esmoreça diante da primeira dificuldade. A dificuldade faz parte
do caminhar profissional. Aliás, a gente pode dizer que a dificuldade faz parte do caminhar da vida. É assim que a gente amadurece na vida, enfrentando dificuldades. Eu faço uma brincadeira às vezes com amigos, bem-vindo à vida adulta. A vida adulta é assim, né? A vida na infância, na adolescência, que não tem essas preocupações, né? E a vida adulta, ela é permeada desse tipo de preocupação, e essa vida adulta que nós temos já a partir dos bancos da faculdade. Né? Eu, como professor, eu observo isso, o curso de Direito é 5 anos, né? Então, às vezes eu tenho a oportunidade de lecionar nos períodos iniciais, Direito Constitucional, períodos iniciais, mas às vezes tem semestres que eu também leciono Direito Eleitoral, que lá na UNIT, por exemplo, é coisa de 9º período. Foi meu professor de Direito Eleitoral. Foi também, né, Daniel? Acho que o professor peguei Constitucional 1, Constitucional 3 e Direito Eleitoral. Direito Eleitoral. Então, a gente vê no início, o estudante no início do curso, ainda um pouco, bem assim, imaturo, se tateando, assim, e depois quando lá em Direito Eleitoral, ou então quando me convida para ser o orientador de TCC, né? Aí a gente já vê um outro amadurecimento desse aluno, em coisa de uma distância de 4 anos, 3 anos e meio, né? É o quê? É a realidade batendo a porta já, né? O aluno, quando está se formando, ele já está com essas preocupações que fazem parte da vida, e aí ele vai ter dificuldades, mas enfrentar dificuldades e não esmorecer diante das primeiras dificuldades é essencial para o seu amadurecimento pessoal e para o seu amadurecimento profissional. E insistir, fazer uma coisa que é muito importante hoje em dia na advocacia, inclusive na advocacia iniciante, é fazer parcerias, porque cada advogada que inicia com um viés, não é? E mesmo havendo uma maior propensão no início da advocacia a você tentar ser um generalista e só a partir do exercício ir canalizando para uma especialidade, mas o mais comum é você ingressar já direcionado. Né? Hoje em dia tem sido assim. Você já na faculdade você visualiza melhor qual é o ramo que você vai querer se dedicar na advocacia. Então, eu, por exemplo, nunca vislumbrei atuar na advocacia civil, nem tampouco na advocacia criminal. Nunca vislumbrei isso, jamais. Né? E olha que se dizia antigamente que, inclusive nos cursos de direito, se dizia isso, o estudante de direito, ele ingressa no curso apaixonado pelo direito penal, mas casa mesmo com o direito civil. Ainda tem essa frase, ainda tem hoje, né? Ainda tem. Aí eu ficava lá, caramba, eu iniciei apaixonado pelo direito constitucional e casei com o direito constitucional. Primeiro amor, primeira paixão, exato. E assim, então, o advogado iniciante com direito penal, então, ele não pegará causas de direito de família, digamos, mas ele pode fazer parceria com aquele outro advogado, com aquela outra advogada que está iniciando, que é o contrário, que está atuando com direito de família, mas que não pega penal. E aí é uma troca de possibilidades de clientela e de manutenção de uma estabilidade mínima que possa lhe permitir prosseguir. Entra mais uma vez, você falou bem, que a advocacia é mercado também, né? Então, assim, a preparação jurídica ela é a base, né? Afinal, o advogado que não tem preparo jurídico não é advogado, né? Isso. Agora, existem outras habilidades, além das habilidades jurídicas, que vão dizer se a pessoa vai ter uma carreira bem sucedida ou não. Dentre elas, a possibilidade de fazer um networking, de fazer parcerias, de se comunicar, de fazer acordos, né, com outros advogados, de captação de cliente, de manutenção de cliente, de atendimento de cliente, né, que isso é importante. É isso, que é a gestão da advocacia. Gestão, né? E aí a pessoa consegue, por exemplo, ter um escritório no nível que você tem hoje dentro de um segmento específico, porque realmente quando a gente vai assim, poxa, a pessoa ouve, vou advogar, aí geralmente ele fala, não, quero advogar para grandes empresas, quero advogar para grandes grupos, quero advogar para pessoas muito, aí a pessoa, não, vou advogar na área social, é um desafio, né? E aí vendo você hoje com um escritório, assim, que realmente é um escritório renomado no estado, é um escritório que conseguiu atingir um nicho específico com excelência, de fato, para todos aqueles que nos ouvem ou nos assistem, estimulante, para dizer que mesmo dentro daquela área que você escolheu, você consegue atingir um nível de excelência alto. E talvez se você tivesse escolhido uma outra área, porque a outra área aparentemente é mais rentável, talvez não teria o sucesso e a projeção profissional que você
adquiriu hoje. Acho que faz muito parte, né, Igor? Essa questão de você, dentro do que você escolheu, ter obviamente, essa malícia de mercado, né? Que também ninguém vai dizer, eu vou aqui pegar qualquer processo e não vou comer nada. Minha vocação, como você falou, né? Não é ser mártir. Vou viver de forma franciscana aqui. Não é, né? Mas dá para você, obviamente, ter essa malícia de mercado e se especializar naquilo que você é vocacionado para fazer. E não estaria sofrendo dessa vocação, né? Isso. Se não analisar isso, não estaria sequer, talvez, feliz, mas com certeza não vocacionado ali em onde está. E, para além dessa militância, desse viés constitucional, me veio aqui um ponto, e me recordo, enquanto seu aluno, que você estava ocupando a vaga de conselheiro federal na UAB Sergipe, e agora fazendo o link, acredito que seja, aí quero que você especifique, se com esse viés constitucional, se houve esse interesse também quanto à sua militância e da sua história que você trouxe, para poder ingressar nessa vaga, né, de conselheiro federal e trazer um pouco dessa experiência do conselho junto a essa sua história. Acho que tem esse link que pode ser interessante. Tem sim. Excelente oportunidade, inclusive. Eu volto lá ao ensino médio, ao acompanhamento do impeachment do Collor em 1992. Eu não sei se vocês se recordam do estudo disso, né? Mas os cidadãos que pediram formalmente o impeachment do Collor, e o pedido de impeachment tem de ser apresentado à Câmara dos Deputados, os cidadãos, foram 2 cidadãos, porque pela legislação formalmente tem de ser cidadão, mas foram cidadãos que eram presidentes de 2 entidades consideradas representativas da sociedade civil. Que entidades foram essas? Conselho Federal da OAB e Associação Brasileira de Imprensa. Então, o Conselho Federal da OAB, à época o presidente do Conselho Federal da OAB era Marcelo Lavener, advogado lutador de Alagoas, chegou a ser presidente do Conselho Federal da OAB e calhou na conjuntura de, naquele episódio lá do Collor, ter sido ele o representante da sociedade civil, digamos assim. E, durante um certo momento, passou-se a designar o Conselho Federal da OAB como uma representação da sociedade civil. E aí esse ponto é um ponto importante, é o casamento aí do direito constitucional com a dedicação na OAB. Foi a percepção lá atrás ainda de que a OAB é uma entidade que conquistou, por sua trajetória histórica de luta pelos direitos humanos, pela democracia, conquistou a legitimidade que a Constituição lhe dá, por exemplo, de defender a sociedade mediante a legitimação processual para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade de leis perante o Supremo Tribunal Federal, considerado pelo STF um legitimado universal, né? Ou seja, não tem que demonstrar pertinência temática, pode propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo que trate de qualquer tema. E disso decorreu o que estabelece o Estatuto da OAB e da Advocacia, a Lei 8906 de 94, que no seu artigo 44 estabelece quais são as finalidades da OAB. Tem 2 incisos. O inciso primeiro não é a questão da advocacia. O inciso primeiro é pugnar pelo Estado Democrático de Direito, pela justiça social, pelos direitos humanos. Ou seja, a primeira missão legal da OAB não é atuar na defesa da advocacia, é atuar em defesa da sociedade. E a segunda missão legal é fazer a disciplina, a seleção da advocacia, né? O ingresso da advocacia se dá mediante aprovação no exame de ordem, tem a questão da ética da profissão, que é a OAB que é encarregada, e de fazer a representação dos interesses e a defesa das prerrogativas da advocacia.
Então aí o casamento do direito constitucional com a OAB e com a bagagem da militância social, né? Olha aí, é uma oportunidade a mais de, via advocacia, também dar o meu contributo às transformações sociais, à luta pela democracia. E aí é onde aparece, assim, eu já acompanhava, mas fui convidado a ser candidato a conselheiro seccional, antes do Conselho Federal, conselheiro seccional suplente. A minha trajetória na OAB vem de antes do Conselho Federal, e ela é antiga, né? Em 2003, eu fui convidado a compor a chapa como conselheiro seccional suplente, então, na chapa encabeçada pelo meu amigo pessoal, pelo advogado que vocês conhecem, Henrique Lei Andrade. E ganhou aquela eleição, nós ganhamos aquela eleição, e aí depois, o mandato na OAB são 3 anos, né, como nós bem sabemos. Então, em 2003 foi aquela eleição, em 2006 houve reeleição, em 2009 ainda fui candidato a conselheiro seccional, mas aí agora a vice-presidente. Então, de 2010 a 2012, eu exerci não só a função de conselheiro seccional da OAB, mas também de vice-presidente da OAB. Em 2012, nova eleição, fui candidato aí sim a conselheiro federal na chapa, e fomos eleitos. Então, fui conselheiro federal por mais de um mandato. Eleição em 2012, eleição em 2015, eleição em 2018. Então, eu exerci no sistema OAB 3 mandatos de conselheiro seccional, sendo que em um deles o mandato de vice-presidente da diretoria, portanto, e em 3 outros mandatos a função de conselheiro federal. Em todas essas ocasiões eu tive essa oportunidade de batalhar, de aliar essas 2 finalidades institucionais da OAB, que é defender a sociedade, o Estado democrático, os direitos sociais, os direitos humanos, e batalhar pelas prerrogativas profissionais da advocacia, pela representação dos interesses da classe. Então, essa é uma coisa muito importante, é até oportuno para a gente comentar. Às vezes tem alguns advogados, algumas advogadas que não compreendem muito bem quando a OAB atua na perspectiva social. Sim. Né? Mas a OAB deveria estar preocupada com a advocacia. Olha, mas veja bem, o que faz a OAB forte, inclusive para conseguir bater de frente com, infelizmente a gente sabe que tem vez ou outra, ou muitas vezes, autoridades que menosprezam, violam as prerrogativas da advocacia. E para que a OAB tenha a força necessária para poder representar a advocacia na defesa de suas prerrogativas, ela precisa se fazer respeitada, e ela se faz respeitada justamente nessa legitimidade social que ela tem perante toda a sociedade. Olha, a coisa chega a um ponto, aqui em Sergipe, muitas vezes acontece algo assim social, nada a ver com a advocacia, algo social, e tem gente da sociedade que, ao invés de pensar em ir para o Ministério Público, pensa em ir na OAB. Verdade. Vai na OAB que a OAB vai verificar lá a sua questão. Isso por um histórico de atuação profissional que foi desenvolvido, e eu lembro muito bem, a gente teve aqui caso da OAB, vamos pugnar a questão de aumento do IPTU, lembro que a OAB atuava, algumas questões, por exemplo, ambientais, consumeristas, a OAB atuava, assim, a OAB de fato aqui em Sergipe, e olha que nós somos advogados ainda considerados jovens, eu já passei dos 5 há um tempinho, mas ainda com certeza comparado a história da advocacia sergipana, ainda advogado jovem, eu conheci a história da OAB e a história institucional desde a época lá do Dr. César Brito, principalmente também na gestão de Dr. Henrique Lei. Realmente há uma história de atuação institucional muito forte, e eu acho isso importante porque eu vejo isso nos colegas advogados e advogadas que de fato às vezes precisam entender que a função da OAB obviamente envolve atuar em prol da advocacia, envolve atuação mediante comissões, envolve atuação mediante na promoção de momentos de interação entre os advogados, de lazer, de cuidado de saúde mental, mas envolve uma atuação a mais para a sociedade. Isso mesmo. E se não, a OAB ela se transforma,
ela sai de uma instituição e corre o risco de se transformar num clube. Isso. Um clube dos advogados. Os advogados se reúnem lá, para fazer festa, discute. Uma comissão da OAB é importante, mas se ela tem uma comissão que fica lá apenas discutindo, um fala, realmente aqui em Sergipe o pessoal agride muitos advogados e realmente tem muita violação de prerrogativa, eu também tive assim, tudo bom. Aí é basicamente uma reunião psicológica de apoio mútuo, terapia. Né? Se aquilo dali não sai para fora, não se externa, a OAB não vai lá, não atua, não gera um respeito à autoridade, aquilo dali não vai adiantar de nada. Só vai ser um vídeo que vai circular, todo mundo vai bater palma e daquilo dali não vai se espraiar para algo maior. Então, é metade do trabalho cumprido, né? Como o doutor Maurício trouxe, existem 2 incisos, e que um deles seria justamente voltar à sociedade, né, a justiça social, e um outro seria voltado à própria ética, às prerrogativas da advocacia. Então seria metade do trabalho cumprido. Eu até ouvi, eu acho que até foi citado por outro convidado nosso aqui, que antigamente se havia uma procura muito maior da OAB e a figura do Ministério Público era um pouco mais apagada em relação à sociedade, porque ela via na OAB essa luta, né, institucional frente à sociedade, né, com a representatividade muito maior com a OAB do que para o Ministério Público. Perfeito. E hoje parece que existe um enfraquecimento assim, dessa figura, pelo que eu tenho notado. Né? Eu também sou um jovem advogado ainda, mas já soube dessas informações. A OAB precisa ser uma entidade ativa sempre ao lado da sociedade. Agora, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, você tem atuação docente de muitos e muitos anos, formou diversas gerações de profissionais jurídicos. Eu sempre digo o seguinte, que a pessoa quando é docente, né, como por exemplo o professor Mauro Gentil e dentre outros também que nós podemos citar, tem o professor Manuel Costa Neto que está lá desde que botaram o primeiro tijolo na Universidade de Gradete, o Manuel estava lá, é aqui, bota esse aqui. Tem o professor Mauro Gentil, tem o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, tive a honra de ser aluno dele lá no mestrado da Federal. Tem diversos professores que fazem parte dessa história e o professor faz parte da minha. Eu peguei Constitucional 1, Constitucional 3, peguei, além das várias palestras, peguei Direito Eleitoral e confesso que, acho que eu peguei Constitucional 1, acho que era a matéria de terceiro ou segundo período, era já um dos começos, né? E eu desenvolvi muito grande amor pelo direito constitucional na forma que você ensinava. Eu lembro que havia uma empolgação enorme, nunca esqueço da aula de controle de constitucionalidade. Em direito eleitoral, era uma coisa que a gente ficava abismado, porque a gente não aprendia sobre direito eleitoral, a gente aprendia história política do Brasil, né? Sabia os candidatos todos que se candidataram, olha, esse aqui era o número tal, então a gente ficava realmente, via que você ensinava uma coisa que você gostava. Então você tem uma atuação docente grande, você tem uma atuação de advocacia de muitos e muitos anos, uma advocacia forte, social, advogado que realmente advoga, porque a todo momento eu vejo no tribunal, assisto às sustentações orais e também eu gosto muito de atuar no tribunal. Eu sempre digo que dos profissionais que eu sempre acompanhava no tribunal, que me influenciaram a dizer, poxa, um dia eu quero subir nessa tribuna, você com certeza é um deles, né? E tem uma atuação institucional na nossa OAB, né, servindo diretamente à advocacia. E agora nós tivemos uma notícia recente, você tomou a decisão de colocar o seu nome à disposição para uma outra missão, que seria o 5º Constitucional, que é a vaga que é colocada para a advocacia de ter um representante na composição do tribunal. E eu gostaria que você falasse um pouco do que motivou essa decisão. Pegou muita gente até de surpresa, né? Embora, como a gente estava até falando antes, foi dentro do prazo, né? Porque a gente já ficou acostumado logo com o pessoal que se inscreveu no início, e aí surgiu o seu nome, houve empolgação muito grande, assim, porque muita gente foi seu aluna, a gente sabe da pessoa que você é, da pessoa íntegra, competente, tem um conhecimento vasto, não só no direito constitucional, mas com tudo que há de vender, quem sabe constitucional sabe tudo. E a gente gostaria de saber o que é que motivou essa decisão, depois de tantos anos em várias missões, né? O que é que pesou, né, o que é que você espera, por que esse momento agora? Então, essa trajetória que a gente narrou até agora, ela veio compor um quadro que fizeram com que colegas da advocacia, incluindo e até principalmente colegas da docência, que são advogados, que são advogadas, e começaram a me estimular a disputar essa vaga do 5º Constitucional. E eu que até então nunca tinha cogitado a possibilidade, comecei a ponderar a respeito, porque é uma
possibilidade de continuar na luta e eventualmente mudando o ponto da trincheira. Né? E essa luta que a gente apresentou aqui, esse envolvimento numa perspectiva transformadora de justiça social, ela pode ser efetuada de dentro do Poder Judiciário, em uma função judicial como é a função de desembargador. Além disso, essas colegas que me estimularam e eu acabei aceitando o desafio, enxergaram em minha atuação no sistema OAB, que acabamos de descrever, legitimidade, história para mostrar para a advocacia de que todas as vezes que eu exerci mandatos no sistema OAB, seja no Conselho Seccional, seja no Conselho Federal, eu atuei, eu ao lado de tantos e tantas colegas, né, mas atuei firmemente, sempre aliando aquelas duas coisas, a OAB em defesa da sociedade, dos direitos humanos, do Estado democrático, mas também em defesa das prerrogativas da advocacia. Então esses colegas enxergaram em meu nome legitimidade para ser, digamos assim, o desembargador da advocacia na vaga do 5º Constitucional, porque esse é um ponto importante. É um dever ético, moral, um dever político do desembargador da vaga do 5º da advocacia no tribunal ser um incansável lutador pelas prerrogativas da advocacia. Quando a Constituição fala que a advocacia é indispensável à administração da justiça, vocês já pontuaram isso mais cedo, e isso quer dizer não apenas indispensável à justiça, não apenas no sentido de que não há possibilidade de um processo ser julgado pela justiça sem que a parte seja representada por advogado. É também isso, mas não é só isso. Quando a Constituição diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça, ela está dizendo que a advocacia é indispensável à gestão do sistema de justiça. A gestão do sistema de justiça tem de passar pela advocacia, tem de passar pelo Ministério Público. É um sistema de justiça que não envolve apenas o Poder Judiciário, mas um sistema de justiça. Significa dizer, a gestão dos tribunais, ela precisa ter a participação nessa gestão da advocacia, seja na forma colaborativa, em um diálogo permanente, um diálogo institucional permanente dos tribunais com a advocacia por meio da sua entidade, a OAB, mas também com a participação do desembargador oriundo da vaga do 5º Constitucional da advocacia. Eu vou dar alguns exemplos que são muito importantes. Nós que militamos na advocacia bem sabemos. O modo de enxergar o direito das profissões, ele é um modo distinto, todos legítimos, todos tentando colaborativamente fazer justiça, mas é um modo distinto. E o modo do Poder Judiciário é um modo até por dever constitucional e até ético, é um modo imparcial. Né? E o modo da advocacia, ao contrário, é o modo parcial. A advocacia tem lado. Né? A advocacia é a porta de entrada do sistema de justiça. Né? É a advocacia que recebe o conflito, que recebe a pessoa que vai ter uma situação que vai eventualmente se transformar em uma demanda judicial. É a advocacia que tem o contato inicial com o drama social envolvido, e é ela que, a partir desse olhar, leva a demanda a ser objeto de julgamento pelo Poder Judiciário. E é importante que tenha no tribunal desembargadores que tenham esse olhar da advocacia para o fenômeno jurídico e para a aplicação da justiça. Mas também no que se refere à gestão do sistema de justiça relacionado ao trabalho da advocacia. Vejam, há muito tempo, eu não sei se vocês chegaram a pegar o processo judicial físico. Eu cheguei na época de estágio. De estágio, né? Estágio, peguei. Não pegou, né? Há muito tempo já o processo judicial é o processo judicial eletrônico. Né? Só que, infelizmente,
não é unificado nos tribunais brasileiros. Verdade. Cada tribunal tem o seu sistema. Aqui mesmo em Sergipe, a gente tem um sistema do Tribunal de Justiça Estadual, da Justiça Estadual, tem outro sistema na Justiça do Trabalho, outro na Justiça Federal, outro na Eleitoral. E o modo de exercer a advocacia nessas plataformas é um pouco diferente. As rotinas são diferentes, e isso impacta no exercício da nossa profissão, nossa militância, no nosso dia a dia. E aconteceu agora bem recentemente com a Justiça Federal. É uma bobagemzinha, mas que é um exemplo da importância desse diálogo prévio com a advocacia e da participação da advocacia na gestão do sistema de justiça, observado as necessidades de cada profissão que lida com aquele sistema. Na Justiça Federal, do nada, o advogado, para acessar o sistema do PJE da Justiça Federal, passou a ter de baixar um aplicativo no celular para a confirmação em 2 etapas do acesso, mesmo ele tendo a certificação digital. Perfeito. Como foi que nós ficamos sabendo disso? Usando. Entramos lá e... Opa, está pedindo... Ora... Embora essa seja uma mudança banal e em nome de uma segurança, que a gente reconhece a importância disso, mas isso tinha de ter havido um prévio diálogo com a advocacia. Veja, tinha de ter havido um prévio diálogo com a advocacia para, primeiro, vocês concordam que essa é uma forma segura e que vai dar mais segurança ao sistema? Queremos ouvir você? Não houve isso. Mas, pelo menos, deveriam ter sido previamente avisados. E não tomar um susto de repente. Em alguns casos, eu ouvi relatos de colegas que o aplicativo não estava, o código que estava dando erro, então o início foi muito problemático disso. Pode estar com um prazo fatal. Exatamente. Uma angústia muito grande. Esse tipo de coisa é que um desembargador da vaga do 5º Constitucional da advocacia, aqui em Sergipe, é do que estamos tratando, né? A vaga que está em questão agora é do TJ Sergipe. Esse desembargador, porque muitas vezes os juízes, os que tomam a decisão de gestão, não é por mal que eles fazem isso, é por não conhecerem como é que é a forma de trabalho da advocacia. Eles não têm esse lado, eles só conhecem o acesso ao sistema pelo lado do juiz. Né? Ou pelo lado da assessoria, não pelo lado da advocacia. Então, o desembargador da vaga do 5º da advocacia, ele conhece. Ele sabe como é e sabe que uma mudança dessa impacta no dia a dia. Você falou do prazo, imagina esse advogado que foi acessar a Justiça Federal no prazo e teve que se bater com essa questão desse aplicativo para a confirmação em 2 etapas e eventualmente perdeu esse prazo. O desembargador da vaga do 5º da advocacia, ele conhece essa realidade, ele vem da advocacia, então ele tem o dever moral, ético e político com a classe de ser o representante, ser a voz da advocacia, mesmo que ele, por exemplo, o desembargador do 5º não é o presidente do tribunal, em algum momento ele será, mas ele não é o presidente. Mas questões de gestão administrativa do sistema de justiça passam pelo pleno em sessão administrativa e sessões são públicas, né, como determina a Constituição. Se passam pelo pleno, o desembargador do 5º tem lá voto e voz para dialogar, para contribuir. Olha, veja bem, isso aqui é importante a gente fazer de um modo diferente, vamos ouvir a OAB, vamos ouvir a advocacia, vamos abrir uma consulta pública. O Tribunal de Justiça de Sergipe até tem mantido um bom diálogo com a advocacia e com a OAB, enquanto a nossa entidade representativa. Mas o olhar de quem vem de dentro da militância da advocacia é diferente. É um olhar de quem conhece as necessidades, as realidades e pode contribuir para uma prestação jurisdicional enquanto sistema de justiça muito mais eficaz, porque ele será muito mais eficaz quanto melhor possibilite que cada função essencial à justiça trabalhe bem, trabalhe desembaraçadamente, trabalhe com autonomia, né? E então, acabei avançando, mas foi enxergando no meu nome o preenchimento desses atributos, essa legitimidade de sempre ter atuado na defesa das prerrogativas da advocacia, das prerrogativas profissionais da advocacia,
e ter atuado também na advocacia, na militância da advocacia, mas também por dentro da OAB, pelas questões sociais, pelas questões de justiça, que colegas enxergaram no meu nome essa legitimidade e me animaram a encarar esse desafio e colocar o meu nome à disposição para essa eleição. Perfeito. Existem alguns temas que a gente tem perguntado que obviamente são temas que interessam toda a advocacia. Acho que o principal você já respondeu, que é a questão da representatividade, né? A pessoa que está lá nos representar. E para isso eu sempre até converso com o Igor e com os demais, que eu sempre digo que, independentemente de quem for, né, tem que ser uma pessoa que realmente possua uma advocacia militante. Uma pessoa que conheça o que a gente passa para poder nos representar, né? Não tem como ser uma pessoa de fora. Eu digo isso porque a gente sabe que existem diversos tipos de advocacia, e para mim tem que ser aquela pessoa que realmente vive da advocacia, precisa da advocacia, sabe o que é que todos os dias nós que vivemos da advocacia passamos, né? E aí uns outros pontos que nós temos, que são questões realmente decisórias, é que a gente tem enfrentado, não só no Tribunal de Justiça de Sergipe, mas no sistema jurídico como um todo, uma crise de desvalorização. E aí, quando eu falo de desvalorização, eu estou falando justamente de honorários. E aí eu lhe pergunto, né, como é que você enxerga hoje essa causa, né, tão cara para a advocacia, que é a valorização dos honorários, sobretudo, e eu puxo uma discussão sobre fixação de honorários por equidade, quando o valor é alto, né, aparentemente alto, né, porque se condiz com um objeto econômico, não é alto, é o valor justo, né, mas, e também honorários de advocacia dativa, que eu acho que são questões pontuais. E além disso, aproveitando o ensejo, também comentar sobre a questão da sustentação oral. São dois pontos, eu acho que hoje que estão em alta relevância, né? E o que a gente precisa saber é o posicionamento de quem for lá nos representar. Eu vou começar pela parte final, sustentação oral. Tem havido da parte dos tribunais, inclusive superiores, inclusive Supremo Tribunal Federal, mas mais até o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem havido infelizmente, tem havido uma política de inviabilizar a sustentação oral da advocacia. Cada vez mais isso fica evidente e é preciso que a advocacia lute firmemente contra isso. Você acabou de mencionar, Daniel, o quão a sustentação oral é um dos momentos mais importantes do exercício da advocacia. O nosso professor Manuel Costa Neto, ele me disse, em despacho com ele no tribunal, ele que está substituindo na função de desembargador exatamente a vaga do 5º da advocacia, ele está em substituição, em despacho com ele me disse, olha, Maurício, é na sustentação oral que muitas vezes a gente tem condição de ouvir o advogado, porque está lá, os argumentos estão no processo, mas a gente tem muitos processos, a gente tem um volume muito grande de causas para examinar, de demandas a examinar, e na sustentação oral a gente para escutar atentamente o que o advogado está, o que a advogada, o advogado está argumentando. A gente está ali focado, né? Quando a gente vai examinar o processo, a gente está com outras coisas, não está ali focado na sustentação oral, não. É ali aquele momento em que os julgadores estão atentos à fala da advocacia. E essa é uma grande oportunidade de a gente conseguir exercer o nosso papel, que é o papel do convencimento, né? Numa sessão de julgamento, nosso papel é conseguir convencer os julgadores das nossas teses, né? Do direito do nosso cliente, né? Infelizmente, então, tem havido tem alguns casos lá no Supremo, por exemplo, eu também exerço a advocacia no Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de injunção, alguns casos lá no Supremo, e lá do Supremo a sustentação oral, em alguns casos, tem que ser encaminhando o arquivo para sessão virtual. Não é uma sessão síncrona, né? Tem a sessão virtual, que também se disseminou nos tribunais, e o advogado grava a sustentação oral e posta na confiança de que os julgadores vão abrir o arquivo e assistir. Isso não há uma garantia muito precisa disso, né? E no STJ também, e cada vez mais há esse movimento para limitar, para restringir as sustentações
orais. Nesse ponto, isso aqui em Sergipe não chegou, né? E espero que não chegue. Né? A gente tem tido essa liberdade ampla de fazer as sustentações orais, mesmo quando o processo vai para a pauta virtual, a gente pode destacar para que vá para a sessão presencial. Né? Durante a pandemia, o tribunal viabilizou as sustentações orais por videoconferência e ela permanece hoje como uma alternativa quando o advogado não for estar presente no dia na cidade, mas possa fazer a sustentação por videoconferência. Isso é muito importante para a advocacia do interior também, é uma possibilidade importante, né? Para não precisar se deslocar para Aracaju às vezes só para fazer uma sustentação oral e depois voltar, né? Então, assim, a sustentação oral é um pilar da advocacia e qualquer desembargador da vaga de quinto constitucional, qualquer desembargador deveria ser de um modo geral. Mas o desembargador do quinto da vaga da advocacia, ele tem esse dever moral, ético e político, repito, para com a classe, de lutar sempre para que haja o maior desembaraço possível para que a advocacia realize as suas sustentações orais. Perfeito. E me tornando desembargador dessa vaga, tenho esse compromisso para com a nossa classe. Quanto aos honorários, é fundamental. Se a sustentação oral, né, é um dos pilares do nosso trabalho, os honorários é também pilar, porque honorários advocatícios são o nosso sustento. Nós somos profissionais que vivemos de honorários advocatícios, sejam honorários contratuais, sejam honorários de sucumbência. E muitas vezes a gente acaba atuando em alguma causa que a gente só vai ter uma remuneração condigna ao trabalho realizado nos honorários de sucumbência. Muitas vezes. E, portanto, o CPC, estamos aqui perante especialista em processo civil, já professor aí de tantas gerações, viu? Vá se acostumando com essa ideia. Eu tenho essa alegria de ter sido professor de muitos que hoje já são professores, né? O Daniel é um deles, lá na UNIT tem vários professores atuando já há um bom tempo, que foram meus alunos, isso é uma alegria enorme, né? Mas enfim, professores. E o CPC de 2015, ele estabelece lá os parâmetros, né, objetivos que permitem que o sistema de justiça e os juízes façam justiça também com a advocacia, com o trabalho profissional do advogado, valorizando os honorários advocatícios, seja naquelas causas de valor definido, né, seja nas causas em que não há valor, não há conteúdo econômico, então o valor é um valor por estimativa, então é um valor que não serve como uma referência, então o juiz deve fixar os honorários, levando em conta o trabalho do profissional, né? Infelizmente, e essa é uma batalha antiga, o próprio CPC de 2015, ele é fruto de uma mobilização também da advocacia nesse ponto, para incluir no CPC a valorização em critérios objetivos dos honorários. Mas essa é uma luta antiga, porque infelizmente parece que parte de alguns juízes, de algumas juízas, tem essa desconsideração pelo trabalho profissional da advocacia na hora de fixar os honorários. Sempre partem do mínimo, né? Então, pode fixar entre 10 e 20, aí é 10, né? E muitas vezes acabam fixando mesmo em 10, né? E não levam em conta o trabalho digno do profissional que batalhou, às vezes é a causa da vida de um advogado, né? E que se reflete em honorários indignamente fixados. Então, assim, é um compromisso também do desembargador, não é só um compromisso é meu, mas o que eu estou apontando é um dever ético, moral e político do desembargador, que é oriundo da vaga do quinto da advocacia, batalhar por dentro do sistema para a valorização dos honorários. É ponto fundamental, porque sem isso, esse desembargador, ele estará cometendo uma espécie de traição de classe. Né? Ele tem que saber como foi que ele chegou lá. Ele não chegou lá
pela via do ingresso mediante concurso público e promoção de carreira, dos juízes de carreira. Ele chegou lá como um representante da advocacia. Então, embora desembargador, uma vez desembargador, é juiz, é magistrado. Mas é magistrado que foi oriundo da advocacia. Foi a advocacia que o levou àquela importantíssima posição institucional. Então, é dessa legitimidade de origem, ao mesmo tempo é legitimidade de origem e é dever político e moral com a classe que faça essa batalha diuturna, seja jurisdicionalmente, ou seja, nos julgamentos de processos, seja enquanto política administrativa a atuar junto aos demais pares e junto à magistratura como um todo, seja enquanto influência política. A gente sabe que os desembargadores exercem uma ascendência, uma influência perante a magistratura, seja porque são fazedores de jurisprudência, seja porque ocupam uma posição institucional de mais alta, de mais elevada hierarquia no sistema de justiça. Então ele exerce uma influência com o seu exemplo, com a sua interlocução com a magistratura como um todo, para batalhar por uma orientação geral da magistratura no sentido de valorização dos honorários advocatícios. Pedra de toque fundamental também, né? Esses dois pontos que vocês colocaram, vocês foram muito felizes, porque são pontos cruciais da advocacia, da nossa profissão, e que estão na berlinda, né? Sustentação oral e honorários. Então isso é ponto fundamental de qualquer desembargador oriundo da vaga do 5º da advocacia. Agora, que papo bom. O tempo, a gente não vê nem o tempo passar. Meu professor, de antemão, já agradecendo muito estar aqui e já fazendo um convite novamente para que a gente posteriormente grave um episódio falando sobre um tema específico, que é direito constitucional, que tem muita coisa hoje, sim, sem dúvida, tema em voga, muito tema angustiante para a gente debater aqui, né? Dizer que para a gente que fomos seus alunos, é um privilégio ver atrás de sua trajetória. Tem algumas coisas, por exemplo, aqui alguns recortes que eu não conhecia, que passei a admirá-lo, a sua inspiração, a admiração pelo seu pai, a forma que você foi colocado na advocacia, já vejo que não foi por acaso, né? E também lhe parabenizar por colocar à disposição o seu nome, porque, como você falou, é um desafio, né? Obviamente que pode ter um ou outro que eventualmente enxergue isso como mais um elemento de vaidade, né? Mas ver pessoas, que a gente tem visto o senhor, outras pessoas também, que estão nesse desafio, encarando isso como realmente uma honraria e uma forma de servir, é a forma que a gente deve enxergar. Lhe parabenizar por isso também. E dizer que para a gente realmente ver um profissional do seu calibre nos incentiva muito mais a ter esse amor pela advocacia, né, Igor? Perfeito. Até essa vocação, né? E aí, vou passar para Igor fazer o encerramento, mas a gente vai devolver para você, para que antes de encerrar, você, de todos os valores que você tem, você selecione um valor que você diz, esse valor daqui é um dos meus valores inegociáveis que eu vou levar a caso seja eleito para esse 5º constitucional, para exercer a minha função como desembargador, sempre me norteando por esse valor, né? Cite que eu encerro. Tá bem. Para escolher eu diria o humanismo. O humanismo, a compreensão da militância dos direitos humanos e do reconhecimento da dignidade da pessoa humana no fazer justiça como um todo, como vocês pediram para escolher é o pressuposto do qual decorre tudo mais que a gente apontou aqui, caso eu venha a ser escolhido, né, desembargador da vaga do 5º constitucional da advocacia, que não é nenhuma vaidade, como você bem pontuou aí. Minha vaidade mesmo é ser reconhecido como um bom professor e um bom advogado. E nesse sentido eu já me sinto realizado. Eu tenho essa vaidade já preenchida. Todos nós temos nossas vaidades, mas a minha vaidade é apenas essa, é a de ser reconhecido como um bom advogado e um bom professor. E nesse bate-papo com vocês eu senti isso aqui também. Para minha vaidade é essa, né? Desembargador, se eu for,
será uma outra posição da mesma trincheira, né? Mas vaidade não é muito do meu perfil, acho que vocês me conhecem e podem testemunhar Com isso. certeza. E essa vaidade que você sente, com certeza, como você citou, que foram incentivados por outros colegas e amigos. Isso. Com certeza, realmente essa vaidade é real, né? Todo mundo aqui reconhecemos como um bom advogado e um bom professor. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Como eu disse, né, nada é à toa, né? O bom jurista que você é tem uma história e a gente sempre traz essas histórias porque é muito interessante e realmente motiva a gente para continuar nosso dia a dia batalhando na advocacia. Então, muito obrigado. Espero que você volte realmente. Né? Nós temos aí um próximo projeto que possa ser uma discussão aí em relação a matérias de direito constitucional, com certeza vai ser uma. Então, muito obrigado. Galera aí que acompanhou, por favor, curta, compartilhe e fique ligado aí que vem muito mais. Até a próxima. Até a próxima.